Bem-vindo ao nosso curso bíblico de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 6 do livro de Gênesis. Mas antes de fazer a leitura desse capítulo, gostaria de convidar você a fazer uma oração e pedir a Deus o entendimento que vem do alto. A Bíblia diz que todos serão ensinados por Deus. Então, busque o Senhor onde você está nesse momento e peça a Ele para que possa lhe orientar e trabalhar no seu coração e entendimento para lhe dar a compreensão da sua palavra. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura do livro de Gênesis no capítulo 6. É muito importante que você faça essa leitura aí na sua Bíblia primeiro e depois acompanhe conosco aqui na tela. Hoje nós estaremos estudando o dilúvio. A parte da Bíblia que retrata sobre o dilúvio, sobre a vida de Noé. Acompanhe nesse momento a leitura do texto bíblico. Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz assim no versículo 1 do capítulo 6 de Gênesis: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e seus dias serão de 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre todos os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi ir dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que o farei perecer juntamente com a terra. Faz-me uma arca de tábua de chipre. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. 300 côvados será o seu comprimento, de 50 a largura, a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocará lateralmente. Farás pavimento na arca, um abaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra,
para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo do sol, debaixo do céu. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, e de todos os répteis da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se consome, ajunte contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara. Muito bem, nós acabamos aqui de ler, né, o capítulo 6 do livro de Gênesis, e nós vamos fazer aqui uma analogia desses versos bíblicos para nós iniciarmos aqui o nosso estudo. Desde já, quero lhe convidar também a ler o material complementar que está no livro Patriarcas e Profetas. Você deve ler o capítulo 7, 8 e 9 do livro Patriarcas e Profetas, porque é o capítulo que retrata sobre o dilúvio. É um material complementar muito importante para a nossa leitura e para nos dar também entendimento. O livro de Gênesis, no capítulo 6, ele começa a descrever esse capítulo falando sobre a multiplicação, multiplicando os homens na terra. É sobre essa multiplicação. Primeiro momento, você vê que Gênesis capítulo 6 inicia falando sobre o crescimento populacional. O que acontece quando um galinheiro tem um puleiro? E nesse puleiro, ele é capaz de comportar 5 galinhas. Mas se 10 galinhas precisarem de usar o mesmo puleiro, o que vai acontecer? As mais fortes irá começar a lutar pelo espaço. E as mais fracas serão prejudicadas. O que acontecia na Terra aqui nesse dia? Havia espaço para todos. Porém, nem todos queriam o espaço que estava disponível. Nós estamos falando aqui de uma população, nessa época do dilúvio, que já havia chegado a 100 milhões de pessoas. Tinha chegado em torno de 100 milhões de pessoas na Terra. É muita gente. Nós estamos falando então de 100 milhões de pessoas. É um número muito grande, é um número populacional muito grande. E as pessoas, a ordem de Deus era para que o homem pudesse se crescer, multiplicar e encher toda a terra. Era para o homem se espalhar e encher a terra. Mas o homem queria viver junto. Eles não queriam se dispersar. E isso fazia com que o espaço ao seu redor se reduzisse e conflitos começavam a existir. Então, uma primeira característica que a gente tem aqui no livro de Gênesis é o apontamento do crescimento populacional na Terra. E nesse crescimento, a gente vê aqui que os filhos de Deus, aqui fala assim que os filhos de Deus, eles vão começar a observar
as filhas dos homens. Olha, o texto fala assim, ó, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Por que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas? É porque as filhas de Deus não tinham formosura? Não, muito pelo contrário. É porque as filhas dos homens viram os filhos de Deus que elas eram formosas, porque as filhas dos homens, elas se mostravam. Essa expressão filha dos homens quer dizer os descendentes de Caim que não queriam compromisso com Deus, em seguir a vontade de Deus, e andava segundo o seu próprio coração, as paixões da carne, os pensamentos pervertidos. Isso fazia com que aquela geração não tivesse nenhum limite sequer para controlar o pudor, a decência, e muito das suas vestimentas naqueles dias mostrava parte do corpo que não precisava de mostrar. Lembra que no verso 1 nós falamos que o crescimento populacional, que é multiplicando os homens na terra, onde o povo de Deus morava, essa população agora dos filhos dos homens, quando eu falo filhos dos homens e quando eu falo filho de Deus, eu quero dizer, toda vez que eu falar filho dos homens, eu estou me referindo à descendência de Caim, que não quis compromisso com Deus. Toda vez que eu falar filho de Deus, estou me referindo à descendência de Sete, que ficou no lugar de Abel. E os descendentes de Sete, eles têm um compromisso com Deus, e é dessa linhagem dos filhos de Deus que o Filho de Deus, Jesus Cristo, irá nascer. Então, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, eles tomaram para si mulheres. Então, o que acontece quando um crente casa com um descrente? É julgo desigual. A tendência de se desviar é enorme. Não há compatibilidade na fé. Andarão dois juntos se não estiver de acordo? Então eles tomavam para si as mulheres que mais lhe agradaram. Não era por princípio. Eles começavam... Quem eram esses? Eram os filhos de Deus na época. Os filhos de Deus. Eles começaram agora a tirar os olhos dos princípios divino, eterno, de Deus, da vontade divina, e começou a ser guiado pelos seus próprios olhos, pela concupiscência, pelas paixões do próprio coração. Quando o homem desvia de Deus, ele acaba se envolvendo com as coisas que não é de Deus. E o que aconteceu nessa época? A Bíblia fala assim, que com a multiplicação dos homens e que os filhos de Deus, tomando para si as mulheres que mais lhe agradavam, houve uma redução drástica na manifestação da fé naqueles dias. Então disse o Senhor que o meu espírito não agiria para sempre no homem. Ele não agiria para sempre no homem, porque Deus ele vai dando a misericórdia, a oportunidade, mas o homem chega um momento que ele não quer mais ter relacionamento com Deus. Por que que isso acontecia? É porque o homem é o quê? É carnal. O homem estava preferindo mais a vontade da carne do que a vontade de Deus. Deus, ele toca no coração do ser humano e o ser humano, ele escolhe resistir à voz de Deus. E por isso o Senhor aqui, ele havia já apresentado de uma forma assim clara e específica que o meu espírito não agirá para sempre no homem. Mas por quê? Pois este é carnal.
O homem não era mais espiritual. Espiritual é a pessoa que ouve a voz do Espírito. O carnal é aquele que resiste à voz do Espírito. Quer saber quem é uma pessoa carnal? É uma pessoa que está resistindo à voz do Espírito para ouvir o seu próprio coração, a sua vontade, os seus próprios desejos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos dos homens possuíram, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais deram filhos que eram valentes na terra. Esses gigantes eram grandes homens de renome na terra. Eram homens de grande intelecto, sabedoria. Eram homens que eles confiavam demais na inteligência, na sua expertise, do que em Deus. Aqui começava a despontar a filosofia num grau que desconhecido por nós em nossos dias. Aqui a ciência havia se multiplicado de tal forma que os homens começavam a adorar a criatura no lugar do Criador. Eles começavam a tomar para si a glória que era de Deus nesses dias. E então eram homens de renome na antiguidade. Eram os grandes da antiguidade. A gente vê aqui que o Senhor, Deus, ele havia visto que a maldade do coração do homem havia se multiplicado na terra e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Por que a Bíblia usa essa expressão de continuamente? Toda vez que a Bíblia usa de continuamente, que o homem era mau, a única forma do homem ser bom é quando ele deixa de fazer a vontade das suas paixões, a sua própria vontade, e passa a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é a experiência de um homem espiritual. O homem carnal, ele continuamente, ele resiste à voz do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz que continuamente um homem era mau em todos os seus desígnios, é uma expressão de que o homem estava resistindo continuamente à voz do Espírito Santo de Deus. E a terra aqui, ela começou a se preparar para o grande dilúvio. O grande dilúvio, que seria nada mais, nada menos do que a grande destruição. O dilúvio agora seria uma destruição global que ocorreria no planeta Terra, para que Deus pudesse tirar da terra todos aqueles que resistissem à sua vontade através do Santo Espírito de Deus. A Bíblia, ela traz aqui a história do dilúvio, onde ela apresenta um fato aqui muito importante da gente entender. A Bíblia diz assim que pelo homem está continuamente mal todo o desígnio do seu coração, a Bíblia agora afirma que então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra. Esse arrependimento de Deus, ele é diferente do arrependimento do homem, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é. Esse arrependimento do homem, de Deus que está sendo apresentado aqui, é um arrependimento que traz a conotação da palavra tristeza. E se tristeceu o Senhor de ter feito o homem. É a mesma situação do pai
que se entristece, que se arrepende ao ver o seu filho se autodestruindo. Às vezes no mundo das drogas, da prostituição, ou do vício, de jogos, enfim. Quando o pai, ele se entristece, ele não arrepende de ter tido o filho, mas ele se entristece porque ele não teve aquele filho para levar aquela vida que está levando. Da mesma forma, Deus olha para o ser humano aqui na terra, contempla a sua situação. Por que a situação do homem? Porque o coração dele era continuamente mau. Todos os desígnios do seu coração era continuamente mau. E Deus não fez um homem para isso. Então se arrependeu o Senhor de ter feito um homem na terra. E isso lhe pesou, então, o coração. O coração de Deus ficou pesado porque não foi para isso que ele havia criado o ser humano. Então disse o Senhor, olha o que Deus diz. Então Deus afirma agora que farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Por que Deus faria isso? Porque o coração do homem era continuamente mau. O homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque arrependo de ter feito. Isso trazia tristeza, o pecado traz tristeza para Deus, aborrecimento para Deus. E a forma de Deus purificar a terra era com a conversão do ser humano. Por isso que ele enviou o seu Espírito para trabalhar no coração, mas o homem resistia continuamente. Por isso que continuamente o homem era o quê? Mau. Ele era mau. E aí o que Deus vai fazer? Qual a providência que Deus vai tomar? Já que o homem ele não está pronto para ouvir o meu convite, a minha voz, o que eu vou fazer? Eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Ele agora prepara uma destruição total de todos os seres humanos que resistem à sua vontade, trazendo assim juízo à terra. Porque me arrependo de haver feito o homem. A Bíblia fala que houve um homem chamado Noé, e esse homem, a Bíblia diz que Noé, ele achou, eu vou marcar até essa palavra aqui com uma cor diferente, para que a gente possa memorizar. Olha, graça. Graça. Diante do Senhor. Gostaria de perguntar a você, em qual período da humanidade um homem não esteve debaixo da graça de Deus? Em toda a história da humanidade, a graça sempre foi vivenciada pelo homem. A graça sempre foi vivenciada pelo homem. Na cruz do Calvário, Jesus, ao morrer, ampliou essa graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas por toda a época que antecedeu a vinda de Cristo como um homem aqui na terra para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna, a morte de Cristo era representada no sacrifício diário com a morte do Cordeiro. E isso era uma expressão de graça. Era uma expressão de graça. E por que achou Noé graça aos olhos do Senhor? Porque Adão deixou o ensinamento para os seus filhos de que um dia ele e Eva, sua esposa, mãe de todos os seres viventes, estava no Éden, jardim de Deus, e por causa da desobediência,
eles foram expulsos de lá. E que Deus havia dado um plano da redenção para que aqueles portões do Éden pudessem ser abertos à humanidade novamente e o homem voltasse a comer da árvore da vida e a morte não mais reinaria aqui nessa terra. E apresentou que o único caminho era através do Cordeiro de Deus que tira, arranca o pecado do mundo. Isso é uma manifestação da graça de Deus. Essa promessa é uma manifestação da graça de Deus. E Noé acreditou nessa graça, acreditou nessa promessa. E isso, diante do Senhor, foi aceito por Deus como um comportamento louvável, bom. Todos aqueles que aceitam o Filho alegram o Pai. O Pai fica satisfeito. Então Noé achou graça aos olhos do Senhor, porque ele, nos seus dias, acreditava no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira e arranca o pecado do mundo. Então, Noé, ele teve 3 filhos que eram Sem, Cão e Jafé. E por ele ter aceitado essa graça diante do Senhor, ele era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Não era porque Noé era melhor do que aqueles homens, não. Muito pelo contrário. A vida de Noé não tinha diferença nenhuma. O que tinha diferença era a fé de Noé. Se aqueles homens dos contemporâneos de Noé acreditassem no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a vida deles seriam transformadas. Não é porque Noé era bom, justo, não. É porque a fé de Noé no Filho de Deus que tira o pecado do mundo transformou a sua vida. E assim também, a igreja que vive na terra nesses últimos dias deve acreditar no Filho de Deus, aceitar as palavras do Filho de Deus como verdade. E essa fé expressada em Jesus Cristo transformará a sua vida de uma forma miraculosa. É Deus que opera em nós o querer e efetuar conforme a sua boa vontade. A presença santificadora de Deus, ao entrar no seu templo, eu não falo um templo de tijolo, eu estou falando um templo de carne e osso, que é você que está me ouvindo nesse instante. Você é um templo de Deus. E quando a presença de Deus chega na sua casa, que é o interior da sua vida, onde Deus está, a santificação é presente e acontece. Não por nós, pelos nossos próprios esforços, não, mas pela operação da vontade dele na nossa vida. E é isso que aconteceu com quem? Com Noé. Né? Porque às vezes a gente pode ver assim, não, mas Noé era um homem justo. Ele não era justo pela a sua própria força. Não. Ele não era justo pelos seus próprios esforços. Ele era justo, então, se não era pelos próprios esforços de Noé, Noé era justo por causa de quê? Não era por causa da sua própria força. Era por causa da fé que Noé tinha no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tenho eu essa fé em Jesus Cristo? Tenho eu aceitado como verdade que Ele é o Cordeiro de Deus que tira e arranca o pecado do mundo e também da minha vida? Nos dias de Noé, então, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, pôde testemunhar a fé do pai. E a Bíblia diz que Noé, ele andava com Deus. É o mesmo caso que aconteceu com Enoque, né? Todos aqueles que andam com Deus, Deus honra. A gente vê que a terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque, olha o que a Bíblia diz, fala assim que todo ser havia corrompido então seu caminho na terra. Então Deus agora vai anunciar a Noé, dizendo a ele que daria cabo
de toda a carne e que traria, né? Porque a terra está cheia da violência dos homens, né? Eis que farei perecer, diz o Senhor, juntamente com a terra, o homem. Então, Deus agora fala com Noé e dá para Noé uma orientação. E nessa orientação, Deus alerta Noé a fazer o quê? Uma arca de tábua de chipre, e nela fará compartimentos e calafetará com betume por dentro e por fora, porque Deus enviaria na terra um grande dilúvio, uma grande chuva, um grande alagamento, aonde que as fontes dos grandes abismos agora iria jorrar e inundar a terra. Deste modo, farás de 300 côvados, será seu comprimento, de 50 de largura, e a altura seria de 30. Né? Fala para fazer aberturas ao redor da arca, né? E que deveria ser calafetada com betume, né? Para não entrar água na arca. E fala que deveria também pegar os animais, né? A Bíblia é bem clara aqui, o que Deus especifica para Noé o que ele queria, era 2 de cada espécie, macho e fêmea, para entrar na arca, para os conservares o quê? Vivos. Para os conservares vivos. Deveria entrar na arca ali para, né, Noé. E das aves segundo espécie, os gados, né, de todos os répteis, né, para conservares eles convidam. Então leva contigo tudo que se come, né, os alimentos também. Noé, ele deveria fazer o quê? Ele deveria ouvir a voz de Deus, né, e ajuntar contigo e certear então para alimento. Ele deveria levar, né? Leva contigo de tudo que se come, ajunte contigo, certear para alimento a ti e a eles, né? A eles é quem? Os animais, né? E a Bíblia diz que o que fez Noé na obediência? A Bíblia diz assim, que assim fez Noé consoante a tudo que Deus havia lhe ordenado. Então, no livro de Mateus, no capítulo 24, ele nos traz aqui uma orientação dizendo assim que, a partir do versículo 37, disse Jesus assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Olha, quando Jesus vier, quando o Filho de Deus vier, achará fé na terra? Os homens nos dias do dilúvio, eles perderam a fé em Deus, colocaram a fé na sua própria vontade, nas suas próprias paixões, nos seus próprios desejos, e se fizeram para si mesmo deuses da sua própria realidade. E esses homens resistiram continuamente à voz do Espírito Santo de Deus. Não mais queriam ouvir a voz de Deus. E Jesus, ele traz essa menção, essa apresentação, dizendo que o estado da terra nos dias de Noé é uma semelhança, é um reflexo de quando ele viria aqui nessa terra, a humanidade estaria comportando da mesma forma. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Comer, beber e dar em casamento, comer, beber e dar em casamento, significa viver como se o amanhã terreno estivesse garantido e o julgamento divino fosse uma fantasia. Deixando de lado
espiritual em total segundo plano. Então vamos lá. Comer, beber e dar em casamento é coisa de Deus. Mas desde que essas coisas não roubem o lugar de Deus. Meu casamento não pode roubar o lugar de Deus, a comida não pode roubar o lugar de Deus, a bebida não pode roubar o lugar de Deus. E os homens acreditavam que, independente da vontade ou não de Deus, os dias de amanhã estavam garantidos. Isso não estava no controle mais de Deus. Essa era a crença popular, por isso que os homens eles estavam continuamente afastando do Senhor. E Jesus apontou que isso seria assim como foi no dia de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas hoje acreditam que a situação do mundo está em uma situação estática. Ela está em uma situação segura. Desde que o mundo existiu, o mundo continua a mesma coisa e sempre continuará. Nós sempre devemos ter em mente que cada manhã que nós levantamos, acordamos, nós participamos de um milagre de Deus, um milagre divino. Porque é Deus que mantém todas as coisas funcionando. No livro de Hebreus, no capítulo 11, fala de uma forma bem clara que foi pela fé. Foi pela fé. O que foi pela fé? O que aconteceu pela fé? Que Noé, divinamente instruídos acerca de acontecimentos que ainda não se viam. A fé é a capacidade de ver aquilo que ainda não aconteceu. E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. A Bíblia diz que o justo, ele viverá pela fé. A justificação é pela fé. É pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Significado de pela fé é viver como se o amanhã terreno não estivesse garantido. O que garante a vida amanhã não é porque o sol vai nascer e porque a lua vai descer. Não, não é por causa disso, não. É porque Deus está no controle de todas as coisas. Viver como se o amanhã terreno não estivesse garantido e o julgamento divino não fosse uma fantasia. Muitos acreditam que, nos dias de Noé, acreditava que era impossível acontecer o dilúvio. Era impossível a terra ser destruída. Agora nós vamos ver aqui, vou passar para vocês, uma analogia de como que foi construída essa arca, as suas dimensões, proporções, parte interna, como estava dividida, como que ela foi revestida, o revestimento. Então vamos analisar agora como que aconteceu aqui, ocorreu, né, a construção dessa embarcação. Né? Aqui nós podemos ver que já nessa imagem, a gente está vendo aqui Noé. Noé está pregando para os homens da sua época, muitos deles escutam, alguns escutam, outros debocham, e uma arca construída. Como que essa arca foi construída? Olha, primeiro ponto, nós vamos analisar aqui uma questão de proporção. Observa aqui o tamanho da arca, olha a dimensão que essa arca tem. Olha o tamanho que essa arca tem em relação, vamos fazer uma análise aqui em relação a um campo de futebol. É uma arca, é uma embarcação de grande proporção. O que teria nessa embarcação? Todos os animais que Deus escolheu para que ali pudesse entrar, Noé e sua família, e também deveria levar alimento.
beleza? Colocando um ponto de referência aqui, aqui em cima a gente tem a dimensão da arca distribuída, né? A arca em seu desenvolvimento, praticamente aqui em seu desenvolvimento, a gente aqui tem uma arca. E olha a proporção aqui dessa aeronave. A gente tem aqui um avião e aqui embaixo eu tenho um elefante. Olha o tamanho do elefante em relação a essa arca. É uma dimensão grande. É uma proporção muito grande aqui na construção em que Deus havia solicitado a Noé que realizasse. E essa arca deveria ser feita para abrigar todos os animais que iriam sobreviver dessa grande destruição que é o dilúvio. Aqui nós temos a proporção da arca. A arca teria de altura aí em torno de 13,5 metros de altura, de largura 22 metros e de comprimento 135 metros. Então nós estamos falando aqui de uma proporção, de uma magnitude, de uma embarcação lá nos primórdios da humanidade, a qual foi desenvolvida sob a orientação de Deus para que preservasse a vida de Noé e sua família e os animais, porque a terra agora estava sobre um eminente aviso de destruição com água. E o interessante é que nunca tinha chovido nessa época, tá? E os filósofos e entendidos sempre diziam que isso era impossível de acontecer. Aqui a gente pode observar a estrutura da arca. Aqui atrás nós podemos ver que a arca é como se fosse uma grande caixa. E essa caixa ela foi desenvolvida com uma gaiola. Essa gaiola, a gente pode ver aqui, ó, essa gaiola é uma gaiola de madeira. Essa gaiola é uma gaiola de madeira que tem com a finalidade de estruturar a embarcação. Deus havia pedido para que construísse ela em 3 níveis. Então a gente tem aqui a parte de baixo, seria o primeiro pavimento, né? A gente tem aqui um segundo pavimento e a gente tem aqui em cima um terceiro pavimento, ou um terceiro piso, né? No primeiro piso é onde ficaria a parte mais pesada, os animais mais pesados ficariam aqui embaixo, juntamente com as comidas, com os sacos, com os estoques, tudo aqui na parte de baixo. A parte de cima, que seria o segundo piso aqui, ficaria os animais intermediários, com peso intermediário, e na parte superior, que seria no terceiro piso, os animais mais leves, com também Noé e sua família. A arca, ela teria as suas características específicas. Por exemplo, a gente tem aqui a parte dessa gaiola, tá observando? Quando a gente vem aqui na parte de baixo, a gente começa a perceber que a gaiola está aqui. Vou colocar um G de gaiola aqui. Ela começa a ser revestida com tábuas, com esse madeiramento. Essa gaiola de madeira, ela começa agora a receber um revestimento, um tapamento lateral aqui com essas madeiras. Aqui a gente já tem uma imagem dela toda revestida com as madeiras que Deus havia solicitado Noé para que realizasse a construção da embarcação. E podemos aqui também observar o
betume. Lembram lá que o texto falou que deveria passar betume? Né? Seria essa parte aqui escura, né? Para calafetar as juntas e gretas que ficaria aqui com esse tapamento de madeira, né? Tapamento aqui de madeira, ele estava sobreposto àquele engaiolamento de madeira também e seria revestido agora com betume. Então depois a arca ficaria toda nessa cor escura porque ela estaria toda calafetada. Agora na parte interna da arca, entrando aqui dentro da arca, a gente pode observar alguns pontos aqui interessantes. Aqui seria apenas uma imagem, tá? De representação de como seria aqui o terceiro piso. Aqui seria o terceiro piso, né? Aquele piso superior, aonde Noé e sua família ficaria alojado com os animais mais leves. A gente teria aqui a parte onde que os animais, né, essas grades, seria para a contenção, né, limitação aqui, né, dos animais no interior da arca. E então tudo estava aqui dentro da arca de forma assim dividida e organizada conforme Deus havia ali ordenado. E essa arca foi o resultado da salvação daqueles que aceitaram o Cordeiro de Deus como a orientação de Deus em aceitar o seu Filho como salvação. Todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. Nós vamos estudar mais sobre essa arca. Nós vamos ver que ela foi utilizada para fazer a diferença entre o que serve e o que não serve, para mostrar ao mundo antediluviano que o homem nunca esteve no controle de nada e que Deus sempre esteve, está e estará no controle de todas as coisas. E quando Deus disser que vai acontecer, ainda que a mente humana possa parecer impossível, o que Deus falou aconteceu. Quando Noé construiu uma embarcação nessa magnitude, nessa dimensão, ele dizia ao mundo antediluviano: olha, o dilúvio é certo, vai vir. Noé, para construir uma arca nessa proporção, desse tamanho, ele teve que vender tudo o que ele tinha para comprar madeira. E essa construção, cada martelada que ele estava, era um testemunho para os povos dos seus dias, na sua época, de que o grande dilúvio cumpriria a palavra de Deus nos mínimos detalhes. E você? Está preparado para ouvir a voz de Deus? E entrar na arca, assim como Noé e sua família entrou? Não resista à voz de Deus. Continue estudando a Bíblia. Continue dedicando tempo na construção desse conhecimento. E que você possa cada dia ter uma nova experiência com Deus. Deus abençoe você e sua família. E bons estudos.